A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite, amém? Se você veio hoje aqui ouvir a palavra do Senhor, você já pode glorificar o Senhor, que Ele está aqui nesse lugar e Ele já tem falado aos seus corações através do louvor, da adoração, e já é motivo de nós glorificarmos e exaltar o nome dEle. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que mais uma vez foi me dada para transmitir a palavra do Senhor, que é a palavra viva e eficaz aos nossos corações. E eu louvo a Deus mesmo, porque o Senhor tem me ensinado muitas coisas após a pandemia. E eu agradeço também o nosso pastor Domingo, pastora Sônia, que tem me conduzido a chegar no ponto onde Deus quer, não naquilo que é da minha vontade. Andar muito preguiçoso, muito sonolento, cansado, e Deus tem usado muito eles na terapia de casal, no discipulado, e Deus tem usado muito esses casais para abençoar a minha casa, o meu lar, a minha família. Eu louvo a Deus e vocês não percam essa oportunidade e também de querer ser discipulado. E hoje a mensagem que Deus trouxe no meu coração desde 2 semanas atrás é sobre discipulado. De eu não ser, obrigado irmã, apenas um seguidor de Cristo e ser um grande discipulador. É promessa do Senhor para nós. E a palavra do Senhor confirma isso em nossos corações. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente ler a palavra, meditar na palavra e discernir o Espírito de Deus nessa palavra, aquilo que Ele tem para nós nessa noite. O Senhor quer encher o nosso coração nessa noite. Ele quer tirar de nós toda a sonolência espiritual, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a paralisação ministerial, tudo aquilo que Deus não planejou para nós. Às vezes tem acontecido em nossas vidas. E Deus vai falar através da sua palavra sobre o discipulado. Gostaria que o irmão colocasse a mão no seu coração para a gente fazer uma oração. E você já pode orar, você já pode clamar ao Senhor, você já pode pedir para Deus revelação da palavra dEle, discernimento da palavra dEle. Pai, assim nós colocamos a Tua igreja diante de Ti, diante da Tua presença, já agradecendo o Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Vai tirando todas as amarras, vai tirando, Deus, todas as sentenças que Satanás tem colocado em nossos corações, o desânimo, a tristeza, Senhor, a falta de motivação, a falta de desejo de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua palavra, de tomar a decisão certa, de estar na prática da Tua palavra. Por isso, Deus, assim nós oramos e colocamos, Senhor, diante de Ti, a Tua igreja, aqueles que ouvem a Tua voz, a Tua palavra que está aqui nessa noite, Pai, colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor fala com cada um de nós, Senhor, nessa noite. Assim Te pedimos que o Seu Espírito Santo visita a Tua igreja, paira sobre a igreja, paira sobre os 4 cantos, Senhor, desta igreja, Senhor, cuidando dela, zelando por ela, como sempre o Senhor tem feito, Pai. Por isso, Deus, agradecemos o Senhor mais uma vez nessa noite, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia durará para sempre em favor de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. A palavra do Senhor está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Que fala da aparição de Jesus aos
discípulos. E no versículo 36 diz a palavra do Senhor, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, e lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as minhas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Amém, irmãos? Essa é a promessa de Deus. Os irmãos podem se assentar. Essa é a grande, poderosa promessa de Deus para nós, igreja do Senhor. E podemos ver que essa promessa é uma ordem de Jesus. Irmãos, uma ordem de Jesus é maior que uma ordem do nosso pai, da nossa mãe, do nosso pastor, do comando da igreja. Essa aqui é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para sempre em nossas vidas, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele morreu ali na cruz do Calvário para depois entregar essa promessa para a sua igreja. Por isso Ele falou: ficai aí em Jerusalém. E podemos pensar, Jerusalém está longe daqui, está lá no Oriente. Como eu vou, pastor, ir para Jerusalém, pegar essa unção, pegar esse poder? É verdade, irmãos, que em Jerusalém, quando você está chegando ali, quando você vai para lá, você sente uma unção, uma coisa sobrenatural de Deus ali. Você começa a chorar, você começa a sentir poder de Deus, arrepio e outras coisas poderosas de Deus ali, porque Jerusalém é de Deus, mas a igreja onde estamos é Jerusalém de Deus, onde Deus quer operar o poder dele, essa promessa. Então nós não podemos esperar ir em Jerusalém. Você até pode ir, como um dia eu já fui, não é? Eu senti todas essas coisas, mas é aqui que Deus quer fazer essa promessa se cumprir na sua vida, na nossa vida, irmãos. Eu agradeço a Deus, porque tempo atrás eu estava desanimado, parado, e através, por isso menciono, irmãos,
nós não podemos estar sozinhos. Nós precisamos de alguém para nos impulsionar. Precisamos de alguém para estar junto. E a igreja tem esse papel que traz para cada um dos seguidores de Cristo. Mas nós parecemos só seguidores de Cristo. E Deus tem aquietado a minha alma, falado comigo, que Ele não quer que eu seja somente um seguidor de Cristo. Às vezes você é apenas um seguidor de Cristo. Há uma diferença grande entre seguidor de Cristo e discípulo. E esta promessa é para discípulo. Amém, igreja? Essa promessa não é só para seguidores. E hoje Deus vai mostrar para nós uma relação entre seguidores e discípulo. Qual a diferença de um de outro? Em que você encontra se você tem sido seguidor ou se você tem sido, na prática, um grande discipulador, um grande discípulo de Cristo. Deus tem falado isso comigo, Deus tem me incomodado isso muito comigo. Então essa ordem de Jesus, essa promessa de revestir a igreja foi após a morte dele. Mas ele ressuscitou. E a igreja aparece, os discípulos, os amigos de Jesus, os seguidores, veio um desânimo, veio uma falta de esperança, de perspectiva, o que fazer após a morte de Jesus. E para não estender, aqui nesse versículo, nesse capítulo, fala da ressurreição e fala de 3 maneiras que Jesus apareceu para os seus discípulos após a morte dele. E muitos deles duvidaram. Como eu li para vocês, ele mandou apalpar a mão, mandou chegar perto dele. E ainda os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, ainda duvidaram se realmente era Jesus. Então, irmãos, Jerusalém, um lugar de origem, onde é toda a história da Bíblia, toda a história de Jesus, essa Jerusalém hoje para nós representa a igreja, irmãos. A igreja do Senhor aqui na face da terra. E Deus quer que a gente volta à primeira essência. É isso que Deus tem me incomodado. Eu não posso me estender, fazer um relato do que já fiz para Jesus, não interessa no momento, mas Ele tem me incomodado. Volta ao primeiro amor, volta à primeira essência. A promessa que eu tenho para você é grande, a glória da segunda casa que eu tenho para você é maior do que a primeira. Essa promessa também é para você. E às vezes nós estamos aí, irmãos, só como ouvintes, espectadores da palavra de Deus. E Deus tem injetado essa palavra em nossos corações através da mensagem bíblica, mas nós continuamos no mesmo patamar, no mesmo nível, apenas espectadores. Deus tem me incomodado muito. E eu creio que hoje Deus vai incomodar você, eu acredito que Ele já está incomodando você, para você sair desse patamar de ser apenas seguidores de Cristo. Amém? Essa ordem, irmão, de Jesus, Ele disse: vinde a mim, ide por todo mundo, e encher de Deus, que é a promessa. Então tem várias mensagens bíblicas que falam que Jesus, Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E outra palavra que Ele disse para os seus discípulos: ide. Mas essa palavra pesa muito para nós. Como podemos ir se nós queremos ser apenas seguidores de Cristo e não discípulos? Há uma diferença grande que eu vou passar para os irmãos agora mesmo. E outra ordem de Jesus é encher de Deus, da promessa que hoje vai acontecer aqui, amém? Esse encher de Deus, esse encher do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.
Deus, Ele vai fazer isso aqui, irmãos, nessa noite. O meu coração diz que Ele vai fazer essa noite, porque Ele tem feito isso em mim. E essa unção do poder de Deus, que está me incomodando, para voltar, para fazer a vontade dEle, vai estar em você também, já está em você também nessa noite. Voltar a ser discípulo e não somente servidor. Eu quero passar para os irmãos aqui a diferença. Eu fiz um estudo aqui, aí você faça uma reflexão para você saber se você tem sido seguidor ou discípulo de Jesus. Seguidor, ele ouve a palavra e guarda no coração. O servidor, o seguidor. O discípulo, ele leva esta palavra aos aflitos. Olha só a diferença. Quem sabe nós temos só guardado a palavra e nós não temos levado ela aos aflitos. As pessoas que estão querendo estar sedenta de Deus, doente. Falar nisso, eu já vou falar de um amigo meu que está muito doente, está com câncer, e era para ele vir. Tenho pagado um preço de oração por ele, e ele mandou resposta agora mesmo que está muito fraco e não deu dele vir. E pediu, eu louvo a Deus que ele pediu que nós orássemos por ele. E nós depois no final vamos levantar um clamor, né? De unção, de cura, de libertação, de salvação para a vida dele, porque a unção do Senhor, a promessa do Senhor está aqui nos seus lábios, na sua vida. Quando você clamar a Deus, Ele ouvirá a sua oração, o seu clamor. Amém? O seguidor, ele quase sempre murmura, reclama, exige, mas o discípulo ele obedece e nega a si mesmo. Ele tem mudança, ele tem transformação na vida dele. O seguidor, ele reclama que os visitem. Tem muitas pessoas querendo que só visita ele. Esse amigo meu, eu estou desejando ir falar com ele. Mas a resistência é tão grande, irmãos, espiritual, que ontem ele falou para mim, não, ele é que vai me visitar. Amém, que Deus cura ele, né? Mas quem está precisando de visita a ele, mas eu sei o que está por trás disso, que não quer que eu vou lá pregar o evangelho para ele, falar de Jesus. Ele sabe que eu sou crente, não é? Mas ele é apenas um homem religioso e as barreiras estão aí. Mas eu acredito que a hora que nós oramos, Deus vai quebrar essa barreira. Semana que vem eu vou visitar ele e nós vamos ver mudança de Deus na vida dele. Amém? Os médicos deram 3 meses para ele. Mas os médicos dos médicos podem curar ele. Amém? O seguidor, ele conhece a Bíblia capa a capa. O discípulo, ele obedece à prática da palavra e ele obedece à prática o que ele sabe. O que ele sabe, ele prega. O que ele sabe, ele faz a obra do Senhor. O seguidor, ele sonha com a igreja ideal. Já o discípulo, ele se entrega para fazer a igreja real. Ele se envolve com a igreja. Ele faz parte da igreja. Ele tem alguma ocupação na igreja. As pessoas veem ele fazendo alguma coisa na igreja. Que seja convidando pessoas para vir no culto, que seja pessoas convidando para ir nas casas de oração, na casa de milagre. O seguidor, ele espera por um avivamento da igreja, mas o discípulo, ele é a parte do avivamento. Quando ele ora, quando ele clama, o avivamento está ali na vida dele, as pessoas que estão perto dele contagiam com a presença do Espírito Santo. Então está aí a diferença. E o seguidor, ele é importante, mas o discípulo, ele é indispensável, irmãos. Ele é indispensável na obra do Senhor. Ele não pode estar fora da obra do Senhor. O seguidor, o meu pastor é Jesus, mas o discípulo, ele reconhece a autoridade de Jesus, é ensinado, é discipulado,
por alguém e vive debaixo da autoridade. Amém? Viver debaixo da autoridade é seguir os comandos das suas autoridades, da sua liderança, dos seus pastores, da sua igreja. Quando convoca você para orar meio-dia, você vai se organizar para orar meio-dia. Quando convoca você para dobrar o joelho, você dobra o joelho e ora. Então, esses são os comandos que Deus dá para a sua igreja. E quando nós reconhecemos esses comandos, nós estamos respeitando as nossas autoridades, que são nossos pastores, nossos líderes. O seguidor, ele aponta o dedo e mostra as pessoas para Deus. Mas o discípulo, ele mostra Deus para as pessoas. Ele leva, as pessoas até Deus. O discípulo, ele tem maturidade espiritual. Aí eu pergunto para a igreja: você é seguidor ou discípulo? Por onde você tem andado? Por qual caminho você tem seguido Jesus? De apenas ser seguidor? Ou você realmente quer ser um grande discípulo do Senhor, que vai fazer diferença para esta igreja? Deus tem colocado isso no meu coração, de fazer discípulos. Antes de estar nessa igreja, a gente trabalhava fazendo esse trabalho de discipulado. Discipular, ganhar almas, treinar discípulos, fazer discípulos, não é? E Deus tem me chamado de novo para isso. Porque essa autoridade, ela foi dada por Jesus, irmãos. E eu não posso estar parado, você não pode estar parado. Você não pode ser só apenas espectador da palavra de Deus. Você não pode ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Você não pode estar nutrindo o seu espírito, sua alma, somente se alimentando da palavra e não produzindo aquilo que Jesus deu o comando para nós. E o comando é esse, irmãos, da grande comissão. Você deve fazer parte dessa grande comissão. Lá em Lucas, quero que os irmãos abram aí no livro de Lucas, capítulo 28. Lucas 24. Lucas não, irmão, me perdoa, é Mateus. Mateus 28. É a mesma mensagem ali depois que Jesus ressuscitou. Mas numa outra versão, Jesus aparece aos seus discípulos. Lucas 28, capítulo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus tinha designado. Para quem, irmãos? Os discípulos. Para os seus seguidores. Designado o quê? Algo que ia mudar a vida daqueles homens. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem poder no céu, na terra, para fazer milagre, para fazer prodígios, sinais acontecer onde você quiser, irmãos. E esse poder, essa autoridade foi delegada para nós. Às vezes nós não assumimos essa responsabilidade, nós não desejamos esse poder, essa autoridade de Jesus, porque nós queremos ser apenas espectadores, apenas seguidores. Mas Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai
todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então essa é uma mensagem forte de Jesus. E às vezes nós não temos guardado todas essas coisas que Ele nos ensinou. Não temos guardado no nosso coração. Não temos plantado no nosso coração. Não temos colocado em prática na nossa vida. Praticar o ID. Levar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. O Evangelho do Senhor. Nós apenas somos espectadores. Mas Ele quer que nós sejamos o quê? Discipuladores. Discípulos dEle. Pessoas que venham querer, desejar ser discipulado por alguém. Por uma autoridade espiritual. Que vai conduzir a sua vida ao chamado de Deus, à promessa de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na sua casa, na sua família. E Deus tem me incomodado, porque as coisas parece que tem meio parado. Quando eu quero que aconteça alguma coisa na vida dos meus amigos, na vida da minha família, parece que está estagnado. Dificuldade até de trazer minha mãe para a igreja. Essas dificuldades vocês também têm. De pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Dificuldade de trazer pessoas que estão presas. Irmão, esse dia eu visitei mãe de umas amigas minhas, que são uma família de médicos. E eu fui lá e falei, eu quero visitar sua mãe. E tão velhos, nem me conheceram. E sentado, com som alto, ouvindo notícias só de morte, essas coisas. E logo eu pensei, pessoas que estão precisando conhecer Jesus. Está quase no tempo de morrer, sem conhecer Jesus. E o que eu tenho feito? O que nós temos feito? Eu fui numa outra casa, na outra família. Pior ainda, a santa estava toda atrás. O peso da cegueira espiritual enorme. As pessoas não conseguem desprender da religiosidade. Só através do poder de Deus. Mas para isso nós precisamos nos tornar discípulos do Senhor. Para fazer diferença nessas casas, nesses lares. Sem poder de Deus não há como dissipar os poderes das trevas desses lugares. Não tem como nós influenciarmos a nossa família, as pessoas que precisam de Deus, de Jesus. Não tem como Deus resgatar essas pessoas se nós não alistamos no exército de Cristo e nos tornamos grandes e verdadeiros discípulos do Senhor. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida nesses últimos tempos. Esta é a promessa de Deus para nós nesse último tempo. Mas parece que nós queremos ser apenas seguidores de Cristo. E o método de Deus para alcançar o mundo, irmãos, é a igreja. Somos nós, né? E o tempo agora. O tempo é agora. A colheita é agora. E nenhum de nós estamos dispensados, né? Estamos nessa comissão de Deus. Nenhum de nós estamos dispensados. Nós não somos a igreja do Senhor. Deus não quer dispensar nenhum de vocês, irmãos. Ele quer cumprir a promessa na vida das pessoas, através de você. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele está falando com você. E Deus, Ele está chamando você. Ele está convidando você para você retornar ao primeiro amor. Para você receber esse renovo. Esse tempero novo. Esse chamado novo para Ele. Então, Ele não quer que você seja desobediente. Ele não quer que você seja insubmisso. Ele quer trazer para você esse serviço com urgência. Com urgência.
como Ele tem falado comigo. É com urgência, o Bernardino. E Ele tem essa competência, esse poder, irmãos, para derramar sobre nós essa promessa. Porque Ele tem essa autoridade. Não tem nenhuma autoridade no mundo maior a que Jesus tem, que foi dada por Deus. Por Ele morrer na cruz do Calvário em favor de nós, para a salvação do mundo. E nós fazemos parte desse projeto. Nós temos essa herança através dessa promessa da vinda do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas nós precisamos desejar, querer isso, irmãos. A grande ordem é fazer discípulo. Um novo estilo de vida. Andar com Jesus. Obedecer a sua palavra. Negar a si mesmo. É a tarefa nossa. Ensinando a guardar todas as coisas. Todo crente maduro, ele participa, ele envolve, ele está participando de tudo ali da igreja. Ele não vem só no culto. Ele se envolve com alguma coisa. Mas por que Deus está falando isso conosco? É porque Ele quer exercer a grande promessa dEle na nossa vida. Ele quer depositar a grande promessa dEle na nossa vida, irmãos. Deus, Ele não fica contente quando Ele não vê o povo dEle feliz, alegre, vê o povo dEle meio perdido, meio parado, meio descansado, meio desanimado. Mas nessa noite, Deus está falando com você que Ele quer cumprir essa promessa na sua vida. Amém? O Senhor te chama, irmãos. O Senhor está te chamando. Se Ele me chamou, Ele está te chamando. E eu quero orar com vocês. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Não porque eu quero, mas é porque Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida essa promessa. Se você crê em promessa de Deus para a sua vida, Deus está te convidando você para vir aqui na frente. Você já vem orando, você já vem falando com Deus. Não espera, não seja o espectador só do palestrante. Já vai falando com Deus, com o Espírito Santo. Ele vai acrescentar nessa noite para você esta promessa, a promessa do Pai. E você vai conseguir guardar essa promessa do Pai no teu coração. Mas você vai colocar ela em prática. E o avivamento de Deus vai chegar na sua vida. E você fará um compromisso com Deus. De a partir de hoje, se tornar um grande discípulo do Senhor. Quem sabe você tem sido apenas seguidor de Jesus. Fala para Ele: não, Jesus, eu não quero mais ser apenas seguidor do Senhor. Eu quero ser um grande discípulo do Senhor. Eu quero ser grandemente usado pela força do Teu poder. Algo sobrenatural vai sair de mim virtude, vai sair de mim prodígios e sinais do Senhor, porque o Senhor é comigo, o Senhor não me abandonou, o Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida. Assim o Senhor fará cumprir a promessa dEle na sua vida. Porque hoje nessa noite você está orando, hoje nessa noite você está clamando, hoje nessa noite você está esperando que o Senhor vai depositar na sua vida esta promessa. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, a promessa do Senhor não tarda, a promessa do Senhor não falha, a promessa do Senhor nunca falha. Nós é que abandonamos, nós é que desistimos, nós é que deixamos de lado. Mas nessa noite, o Senhor está acrescentando esta promessa aí no teu coração. Você não vai ser mais o mesmo. As pessoas vão ver em você algo diferente. Que é a promessa do Senhor se cumprindo na sua vida. Está chegando sobre sua vida
a unção de Deus, o renovo de Deus na sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Você vai evangelizar, você vai pregar, você vai convidar a pessoa, você vai orar, você vai fazer imposição de mão nas pessoas. As pessoas vão chorar, as pessoas vão sentir o poder de Deus, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser levadas para o plano da salvação, da cura e libertação do Senhor. Porque o Senhor é contigo. A promessa dele não falha. Somente creia que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, através de você ser um grande discípulo do Senhor. E abaixou, e andará, abaixou, e andará, abaixou, e andará, e acerrando, abaixou, e andará. Vai orando, vai clamando. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me render. Você vai receber uma unção. Quero chamar os pastores, líderes, para estar liberando uma unção de Deus.